Fala, galera! Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Conexão Enfermagem, sempre trazendo a melhor informação para você. E hoje nós estamos com uma edição especial. Nós vamos falar da violência contra a mulher. E nós trouxemos aqui os aspectos psicológicos, né? Como que essa mulher aí ela pode entender, né, identificar aí que ela está passando por essa violência a partir, né, dos sintomas psicológicos que ela possa vir a ter. Então tá assim imperdível. E claro, nós precisamos também trazer os aspectos jurídicos, porque isso gera, né, muita dúvida com relação às mulheres, né? Será que a lei me protege? Será que eu posso denunciar? Será que ele vai ser preso? Não vai ser preso? O que vai acontecer com esse homem que me violenta? Então a gente gira em torno do medo. O medo do agressor, mas o medo também do que ele pode fazer se a gente denunciar. Então a gente está aqui para poder esclarecer tudo isso para vocês. Então eu convidei a nossa professora, que ela é professora de Direito, e ela também faz um trabalho magnífico com relação à violência contra a mulher. Estamos aqui com ela, a professora Ana Luísa. Seja muito bem-vinda, Ana. Ai, obrigada, Angélica, de novo. Nós duas, a gente tem que fazer um programa, tô falando. Com certeza, Globo contrata a gente. Ana, vamos lá. Você faz um trabalho, né, aqui na faculdade sobre violência de gênero, né? É um trabalho muito bacana, inclusive a Faculdade de Miguel Pereira, ela vem trazendo, né, em especial o curso de Direito, vem evidenciando esse tema. Mas com relação à violência contra a mulher, né, quais são aí as leis de proteção a essas mulheres que são violentadas? Então, são diversas atualmente. Nós temos diversas normas menores. A primeira que a gente pensa logo de cara é a Lei Maria da Penha. Sim. Mas nós tivemos várias outras leis menores, por assim dizer, né, em termos de impacto, né, que elas alteraram o Código Penal de alguma forma. Sim. E aí eu separei algumas aqui na minha colinha para falar com vocês, né? A Lei Maria da Penha, a gente já conhece ela, né, ela já é bastante divulgada como principal método ali, né, de prevenção, educação e punição e combate à violência contra a mulher, prevendo, por exemplo, muitas vezes a gente pensa na Maria da Penha somente como instrumento punitivo, ou quando a gente pensa em medida protetiva, né, mas a gente não pensa no impacto dela na prevenção, em como ela institui formas, né, por exemplo, né, toda a forma que a gente pensa da Casa da Mulher, da delegacia especializada, dos juizados, tudo isso é criado pela Lei Maria da Penha. Assim como próprios, a gente não vê muito, mas ela também prevê, né, a reeducação do agressor, né, o atendimento psicossocial também do agressor, né, para poder desenraizar toda essa violência estrutural de gênero que está dentro dele, né. Então, a Maria da Penha é uma lei bem completa, que ela trata dessas três fases, né, da prevenção, né, enquanto também medidas socioeducativas. Quando eu falo socioeducativas, não propriamente punitivas, mas até instrumentos como, por exemplo, a educação na escola, né, se tem essas matérias, né, por exemplo, elas têm algum tópico, alguma preocupação em educar as crianças, né, políticas públicas, tudo isso é envolvido na Maria da Penha, não só a punição. Mas nós tivemos recentemente também, eu coloquei aqui, a lei, né, é engraçado como que a gente está no momento de Ana Hickman e que a gente percebe qual que é a importância, né, da gente se identificar com figuras, né, públicas, porque a gente tem a lei Carolina Dickmann que movimentou, né, na época, não sei se vocês recordam, lá em 2012, né, ela trata, né, de quando o celular da Carolina Dickmann foi invadido, né, e aí muita gente acredita que esse tipo de norma está protegendo, por exemplo, o vazamento de nudes, mas não. Foi a nossa primeira norma, né? Eu trouxe ela aqui, é um marco importante no combate à violência, mas assim, ela também é um marco em relação a crimes cibernéticos. Sim. Ela vai tratar, né, justamente dessa invasão. Por quê? Nós sabemos que proporcionalmente a invasão de dados em relação a fotos, vazamentos de momentos íntimos, né, essa exploração da intimidade acontece, né, proporcionalmente mais com a mulher. Sim. Então ela beneficiou muito, né, porque ela vai punir justamente a invasão, né, desses instrumentos como celular, notebook, tablet e a divulgação dessas informações privadas, principalmente fotos, filmagens, né. Além do minuto seguinte, que aí eu acho que você, né, vai entender muito bem a importância dela, porque ela diz respeito principalmente, né, à política de saúde. Ela vai tratar principalmente das vítimas que são, né, que sofrem violência sexual,
E como que é importante que no minuto seguinte, como o próprio nome diz, né, elas sejam atendidas de forma prioritária no SUS, garantindo, por exemplo, né, o atendimento, né, toda a medicação preventiva em relação a doenças sexualmente transmissíveis, ao HIV, né, ao PrEP, né, como você fala, né, ao próprio exame de corpo de delito para verificar a violência sexual ocorrida, porque muita gente vai dizer, né, que tem a sua voz deslegitimada porque não teve essa coragem de, no momento da agressão, fazer esses exames, né, se submeter a esse tipo de exame. Então, facilita, mas também o atendimento multidisciplinar, a assistência social, a psicologia, no momento do sofrimento dessa agressão. Sim. Então, modificou bastante o atendimento primário, essa mulher que chega em situação de violência, por exemplo, no SUS. Né? Que ela precisa ser atendida rapidamente, né? O interessante é que ela seja atendida dentro de até 2 horas, né? Assim, o ideal, mas ela tem até 72 horas para poder fazer toda a profilaxia, né? Inclusive tem isso mais detalhado na palestra que nós fizemos sobre violência sexual, tá lá no YouTube, corre lá para você ver, hein? Fico impressionada como você tem com a câmera, Angélica. Invejável. Hábitos. Já desenvolvi. Bom, mas essa foi uma política muito importante porque a gente tinha também uma subnotificação de violência sexual por causa desse momento posterior da colheita de prova. Muitas delas não iam, né? Iam posteriormente, quando já estavam estáveis, né? Elas iam e se perdiam esse momento da prova, né? Que é tão importante, né, no momento da denúncia. Eu trato também aqui da lei do feminicídio, porque ela traz uma qualificadora ao homicídio, porque ela reconhece como que a violência contra a mulher, né, ela é a ponta do iceberg, que ela leva muitas das vezes, né, ao óbito dessas mulheres, e que proporcionalmente também mulheres são mortas só pelo fato de serem mulheres. Foi o que a gente tratou na nossa palestra, né, como destacar o que é a violência de gênero, né, ou seja, quais são as violências que uma mulher sofre só por ser mulher, e que o homicídio, né, estava entre delas, né, com essa motivação, né, do ciúme, da insegurança masculina, né, do controle sobre o corpo, da objetificação dessa mulher. Então, né, que tinha uma natureza aqui, né, propriamente de gênero essa violência, né. Então, se reconhece essa qualificadora, né, aumentando as penas quando essa vítima é uma mulher. E, por fim, eu destaco a Lei Joana Maranhão, que é uma lei importante no sentido da violência sexual que acontecia, né, não só sexual, mas a violência que acontece contra menores de idade, contra crianças e adolescentes. Porque nós temos normas punitivas, né? Nós temos penas que prescrevem. As penas não podem durar eternamente no tempo, né? Sim. Então tinha ali um tempo para você realizar a denúncia. Só que veja bem você, né, que prescrevia, né, até essa criança, por exemplo, virar um adulto aos 18 anos, ela já não poderia mais denunciar. Mas aos 18 anos é justamente quando muitas delas têm a ciência da violência que aconteceu com si. Exatamente. Que elas vão se recordar por vias terapêuticas e entender o que aconteceu com elas, porque a família tinha muito essa coisa de abafar os crimes cometidos, ficar nessa seara interna, privada da vida. Né? E aí, né, eles falavam o seguinte, não é possível. Vamos aumentar o tempo de prescrição. Essa prescrição vai ocorrer 20 anos contados a partir da maioridade. Aí sim você permite que o indivíduo tenha tempo para reunir, né, toda essa estrutura que ele necessita mental, né, de provas, né, para reconhecer o que aconteceu e correr atrás, né, das medidas cabíveis. Então eu destaco essas primeiras aí para vocês. Que esclarecedor, porque eu não conhecia algumas. Então olha que esclarecedor, para a gente poder ter esse conhecimento, a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer essas leis. Ana, quais são os tipos, né, de violência contra a mulher que é reconhecido assim pela legislação? Eu, enfermeira, tenho a ideia de que eu preciso provar que eu fui violentada. Como é que funciona assim, essa questão? Né? Quais são as violências que são reconhecidas pela legislação? Bom, primeiro de tudo, a Lei Maria da Penha, como eu disse, ela é muito completa e ela acaba também prevendo os tipos de violências, né, que são existentes. E é engraçado que outro dia eu fui dar nessa aula na escola, né, perguntei se eles sabiam, e as pessoas sabem identificar muito rapidamente a violência física e a sexual e mais recentemente a psicológica. Né, mas a Lei Maria da Penha prevê
principalmente esses tipos de violência que são, primeiro, a física, que eu acho que é a mais impactante, né, que a gente tem conhecimento, ou seja, você está atingindo a integridade física, né, do corpo dessa mulher, que pode variar, né, desde uma lesão mais leve ou mais grave, mas fato é que a integridade do corpo dela não foi atingida, né, que é aquela violência que a gente já conhece, é bater, né, que é o agredir, né, muita gente, né, a gente acabou de ver a Ana Hickman, por exemplo, né, que ela quase sofre uma cabeçada, que esse homem prende, né, o braço dela na porta, né, de correr. Esses são os tipos que a gente conhece, talvez, mais imediatamente, né, que nos vem à mente mais imediatamente quando a gente pensa em violência. Em seguida, a gente passa para outra violência que a gente conhece muito bem também, mas que tem se diversificado, infelizmente. A violência sexual, que é, né, justamente essa conjunção carnal, que a gente vai dizer assim no direito, né, que de alguma maneira ela ocorre, né, contra a vontade dessa mulher. Só que a gente imagina sempre essa violência, né, eu brinco, né, que a gente pensa sempre no estupro, como aquele estupro que acontece numa mulher no beco escuro, à noite, que ela é puxada, né, sendo que os maiores índices de violência acontecem normalmente, né, por pessoas próximas, pelos maridos, pelos companheiros, namorados, pela família. A gente tem em mente essa questão do estranho na rua que puxa essa mulher, ela é muito inverossímil. O que a gente tem aqui são as pessoas mais próximas, quando não a própria família. Né? Então, essa violência sexual que hoje se torna, por exemplo, né, o estupro marital, que é nada mais nada menos da mulher vem com vários deveres conjugais, inclusive a obrigação de ter relações sexuais com esse marido quando ela não deseja. E muito pouco se sabe, né, que isso é uma forma de violação sexual, porque a mulher já vem com uma ideia na cabeça de não, esse é um dos meus deveres conjugais, sendo que não. Né? Teve um caso de estupro que eu advoguei e que na hora da perícia, né, a pessoa desqualificava porque se tratava de alguém que a vítima, né, tinha relacionamento. Não, mas se você tinha um relacionamento, se você estava com ele no momento, se você já tinha tido uma relação sexual, não é estupro. É sim. A partir do momento que você disse não, já pode ter acontecido mil coisas, não desqualifica a violência, o fato de ser marido, o fato de você já ter tido uma relação a partir do momento que é não, né? Como a gente fala. Né? E também, hoje a gente tem outras violências, como por exemplo, né, a retirada do contraceptivo, né, que é o preservativo. Né? Isso é hoje reconhecido como uma violência. A Maria da Penha agora está se estendendo até para falar do beijo, né, como um ato forçado ali para reconhecer. Beijo roubado, né? Beijo roubado. Que até então era romantizado, né? Sim. Nossa, o beijo. Assim como o não aceitar o não, né? Era ou não, por exemplo, ela tá falando que não, mas ela quer. Ela quer, no fundo ela quer. E depois eu contar isso como história, eu sabia que ela queria, ela sempre quis. Não. Depois de ter forçado, né? Exatamente. Ana, como é que essas mulheres conseguem denunciar? Ela sofreu uma violência de qualquer aspecto. Como que ela pode fazer? Qual o primeiro passo que ela precisa dar nesse momento para poder denunciar? Eu vou te falar, né, o passo a passo aqui rapidamente, mas só para me complementar. Claro. Quando eu falei das violências, né, as duas que eu queria destacar, só para citar mesmo, que elas são mais recentes e menos óbvias, são, e que mais uma vez figuras públicas elas nos fazem esse favor, é a violência patrimonial, que eu acho que ela ficou muito famosa a partir do caso da Larissa Manoela. Ou seja, você constrangir, reter patrimônio, né, você utilizar isso de uma forma coativa, ou seja, se você não fizer eu não vou te dar. Né? Esse é o tipo de violência previsto pela Lei Maria da Penha também. Assim como, né, por fim, aquela que as pessoas menos conhecem é a violência moral, que é aquela violência que você impacta na honra da pessoa. Você vai em posts, né, você vai lá e divulga, né, fala que aquela mulher é uma... e dá 1000 nomes para ela, você divulga coisas da vida privada, divulga prints, nudes, você desqualifica ela perante a sociedade, perante a si mesma. Isso são também, né, consideradas violações sexuais. Então, vazou nude, é o que eu estava explicando para os alunos, né? Vazou nude, vazou conversa, né? Vazou dados íntimos seus, que não são só da seara, né, da vida privada, de relacionamentos, mas qualquer tipo, né, de intimidação, né, e de violação da sua honra pública, ou para si mesma, né, é um tipo de violência também. E o que você precisa fazer, né, a partir do momento que você identifica essas violências, né? Eu vou dizer que o primeiro passo, né, na verdade a gente tem dois. Você consegue verificar a violência, mas
você não está num momento crítico, como é o que aconteceu com a Ana Hickman, né? Você estava sofrendo uma violência imediatamente, uma briga, né, acalorada. Se você está sofrendo ali, né, constantemente, né, você consegue falar, pô, esse cara tá me taxando de maluca, né? Esse cara, né, tá, que a gente utiliza algumas expressões, né? Esse, por exemplo, né, o desqualificar o que ela diz como se ela estivesse louca, né? É um tipo de violência. O que você faz, né? A gente não vai dizer que são violações menores, mas você não está sofrendo um risco imediato, mas você consegue identificar aos poucos esses comportamentos. Como a Paula disse aqui, né, já, você tem o 180. O 180 é um canal de denúncia muito eficaz também, porque ele vai dizer para você quais são as legislações, quais são as medidas, a delegacia especializada mais próxima, a casa da mulher mais próxima, identificar, ajudar você a identificar se você está sofrendo uma violência. Então, é um ato mais contínuo de educação. Enquanto se você tiver um momento, né, numa briga, se você estiver, né, com medo, se você estiver sofrendo uma violação mais imediata, nós indicamos que seja, né, feita a ligação do 190, como a Ana Hickman fez. Sim. Né? A partir dessa ligação, né, eu coloquei aqui 180 ou 190, depender dessa situação fática, violação imediata ou não. Sim. O próximo passo seria a realização, né, desse boletim de ocorrência, que você poderia fazer tanto numa delegacia especializada de atendimento à mulher, o DEAM, quanto numa delegacia comum. Sim. Numa delegacia especializada, né, é interessante porque vão acontecer várias coisas. Por exemplo, você já vai ter, né, a possibilidade de pedir imediatamente medida protetiva, de já encaminhar certos pedidos para o juiz. Mas também acontece, por exemplo, aqui em Miguel Pereira a gente não tem uma delegacia especializada. Sim. Nós temos uma delegacia comum. Aí qual seria o procedimento? Ir até lá, fazer o boletim de ocorrência. Eu tenho medo de ir, eu não consigo me deslocar, eu tenho alguma limitação, até pela violência. Tem como fazer o boletim de ocorrência de casa pela internet. O importante é fazer esse primeiro, né, movimento. Fez esse boletim de ocorrência, como no caso da Ana Hickman, vai ser te oferecida a possibilidade de requerer medida protetiva. Você vai poder falar, olha, eu estou sofrendo, eu estou com medo pela minha vida, pelos meus filhos, pela minha integridade. E você, né, tem até, né, você vai pedir, no caso da delegacia especializada, já tem esse encaminhamento direto para um juiz específico. No caso das delegacias comuns, isso vai ser, né, encaminhado para uma delegacia específica, né, mais próxima, para isso ser requerido por esse juiz, né, que ele é próprio dessa vara, né, de violações contra mulheres, para que até em 48 horas ele, né, defira essas medidas protetivas. Sim. Tá? Então tem esse prazo aí para também colher os dados, né, de corpo de delito. Então, essa mulher está machucada, ela sofreu uma violação sexual, né? É esse momento que ele também defere essa feitura de prova. A partir desse momento, né, o processo, né, vai se encaminhar de uma forma automática, porque ele é um processo, né, cuja ação é incondicionada, né? Ou seja, essa mulher não pode mais desistir desse processo. Né, porque muitas delas, né, eram coagidas no passado, se arrependiam, hoje não tem mais isso. O processo vai seguir. E aí vai haver um sentenciamento, por exemplo, ou esse cara vai ser afastado do lar das medidas protetivas, que eu até selecionei. Pode haver, por exemplo, recentemente, houve uma busca na casa do marido da Ana Hickman, por quê? Ela denunciou que ele tinha posse de uma arma. Uma das medidas protetivas que podem ser feitas, eu elenquei algumas aqui, é a suspensão da posse ou a retenção do porte de armas, já prevendo a possibilidade dessa mulher estar em risco. Sim. Então vamos retirar essa arma mais imediatamente. O afastamento do lar, que é o mais comum, né, havendo um ápice de prova, né, o que vai se requerer muitas das vezes, né, vai ser essa prova da violência que já foi colhida lá naquele momento de denúncia. E aí, né, vai ser deferido ou não, por exemplo, o afastamento do lar, né, a proibição de aproximação. Então eu vou aproximar esse cara de contato com a mulher, de aproximar dessa mulher, né, a proibição de frequentar determinados lugares que às vezes são comuns a ambos, né. A restrição, né, ou suspensão da visita aos filhos, porque às vezes visitar o filho é a forma também de chegar até a mulher, ou de alienar os filhos dessa mulher, a gente fala, nossa, mãe é doida, olha o que ela está fazendo com a nossa família, né? A prestação de alimentos a essa mulher, comparecimento, e olha que interessante, Angélica, muita gente, pouquíssimas pessoas sabem que o homem também, né, está previsto na Lei Maria da Penha, né, que ele seja também, que ele sofra medidas de educação, que é, né, o comparecimento a programas de recuperação, né, e reeducação e o acompanhamento psicossocial, para a gente remodelar
essa mentalidade dele de violação. Sim, sim. Né? Porque isso é tão arraigado nesse homem que nem eles sabem da violência que ele comete, ou se ele sabe, não tem noção do impacto. Tão enraizado, padronizado, né? Ele vem de família, né? Essa questão, inclusive, de violência sexual, né? De agressão, às vezes vem muito marco familiar, né? Do que ele sofreu, ele só está replicando, então isso precisa realmente ser estudado. Dois questionamentos. Mas se esse homem ele violar se ele chegar perto dessa mulher, o que acontece, assim? Então, se ele viola medidas protetivas, a Lei Maria da Penha também prevê punições de 3 meses a 2 anos. Entende, né? Sim, tem uma previsão, né? Uma previsão de multa, tem uma previsão de penalidade, de restrição de liberdade, né? No caso dele desobedecer essa medida. Então não é uma mera medida, né? É uma medida protetiva, né? Que ela garante justamente via punição a segurança dessa mulher, né? E essa denúncia pode ser feita por terceiros ou é ela que precisa denunciar? Como é que tá? Não, pode ser feita por terceiros. Pode ser feita por terceiros, né? Não é necessário, já que não é condicionada a representação, não tem a necessidade da vítima representar, né? Pode haver denúncia, e sendo acatada essa denúncia, né, vai ser iniciado um processo, né, obviamente, né, havendo ali, né, a mínima condição, né, o mínimo conjunto probatório, né, essa ação vai ser iniciada, mas ela pode ser denunciada por terceiros, sim. Sim. Tá? Ana, ficou alguma coisa assim que você gostaria de acrescentar com relação a esse tema? Eu queria destacar algumas coisas. O meu projeto ele tem como mote também a questão de que eu acho que a violência, apesar de tudo que a gente diz, de como esse tema é trabalhado, né, a gente vê que os reflexos não chegam até os números. Apesar de haver uma diminuição, né, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, mas eu acho que conscientização nas comunidades sobre os instrumentos que a gente possui ali, né, eu estou sofrendo uma violação, e agora? Né? Para onde eu vou, o que eu faço? Isso. Então, assim, a gente passou por esse processo de denuncia, faz o boletim de ocorrência, vai haver ali uma ação, né? E você tem direito a uma medida protetiva, esse homem vai ser punido, vai ser afastado, né? Só que você fez uma pergunta interessante quando eu vi o seu roteiro, que é quais direitos essa mulher tem perante a legislação? E eu separei alguns, porque eu vim atrás dessa comunidade, inclusive, que é de Miguel Pereira, atrás desses direitos. Por exemplo, o que essa mulher pode fazer? Por exemplo, né, ela tem direito à medida protetiva, né? Esse cara, inclusive, pode ser preso preventivamente antes do julgamento se ele estiver oferecendo risco a essa mulher. Além da própria medida protetiva, que é bem completa, né? Então ela tem esse direito, né, para ter o mínimo de paz, a gente vai dizer, né, um afastamento imediato. Mais importante que a gente tem, qual que é o papel da Casa da Mulher? A Casa da Mulher, ela reúne muitas das vezes, né, aqui em Miguel a gente tem, né, a Casa Daniela Pérez, né, normalmente essas casas, elas têm um atendimento multidisciplinar, né, então muitas delas, né, vai ter ali, por exemplo, uma delegacia especializada, um juizado especial que já vai verificar os casos ali, né, de violência, né, então as Casas da Mulher oferecem um atendimento preliminar psicológico, né, elas oferecem cursos educacionais, palestras, atendimento judiciário. Quando a Defensoria Pública, por exemplo, ela está muito, né, abarrotada, a Defensoria Pública pode encaminhar a partir disso para a Casa da Mulher que tem atendimento judiciário, né? Então, é uma casa muito completa. O CREAS e o CRAS, né, assistência social, a gente procura muito pouco por causa de violência contra a mulher. E lá são oferecidas coisas como cursos profissionalizantes. Muitas das vezes a ligação dessa mulher com o homem é uma dependência patrimonial. A gente tem um atendimento no CREAS e no CRAS, né, que é um atendimento contínuo psicológico. Então, se lá na Casa da Mulher ela teve um atendimento prévio, algumas, né, sessões prévias, preliminares, esse atendimento continuado pode ser dado dessa forma continuada no CRAS, no CREAS, né? Além também, né, coloquei aqui, muita gente não sabe, se essa mulher precisar ser afastada do trabalho, ela tem direito a uma instabilidade de não ser demitida durante 6 meses. Olha que interessante, eu não sabia. Pois ela tem o direito de não ser demitida e o direito de manter esse vínculo, porque, por exemplo, ela pode ter sequelas psiquiátricas e psicológicas, necessitar de um tratamento. Sim. E, eventualmente, também, nesse afastamento, ensejar direitos previdenciários. Sim. Né? Assim
como, né? Ela pode ter o direito de transferência para um abrigo de mulheres, por exemplo, a minha cidade não tem abrigo, o que eu faço? Aqui, por exemplo, não tem abrigo, mas recentemente a Lei da Penha aprovou a possibilidade de um auxílio aluguel. Durante 6 meses, você, o município, isso vai ser retirado do orçamento do município para assistência social, o juiz vai verificar, né, essa possibilidade, né, e ele vai aprovar, né, essa medida que é o auxílio aluguel para essa mulher, né, se afastar do local de violência dela com duração de até 6 meses. Então, veja bem, a gente tem muito instrumento. O problema é só que às vezes eles estão tão esparsos no espaço que a gente não sabe onde procurar. Mas tem toda essa medida, né? A gente vai. O caminho seria, então, né? Denúncia, delegacia, que a gente pode fazer o BO, inclusive, pela internet. Segundo ponto, né? O acompanhamento processual disso. E outra, sabe uma coisa interessante, Angélica? A mulher que está sofrendo violência doméstica, ela tem a tramitação do divórcio prioritário. Eu não sabia. A Ana Hickman, inclusive, entrou. Eu não sabia. Não sabia. Se você, né, você pode entrar, inclusive, no mesmo juízo, né, de violência, já com pedido de divórcio, ele pode ser... o processo é tão rápido que eu já vi na mesma semana do pedido ser deferido o divórcio. Nossa. Então, assim, em vez de ir na tramitação civil, né, e você já... Com toda aquela burocracia. Não, tanto que ele entrou, né, o marido entrou na seara civil comum. Ela já entrou, né, com pedido prioritário por causa da violência. Pela Lei Maria da Penha, né, que ela falou. Eu até compartilhei no Stories porque eu não sabia desse detalhe. Então, tem uma série de defesas e de direitos que a Maria da Penha garante a essa mulher, né, que a gente não tem muita noção, mas só unificar. Então, e posteriormente, eu me divorciei, tá? Eu preciso de atendimento psicológico continuado. CREAS-CRAS. Preciso me qualificar. CREAS-CRAS. Né? Que também tem acompanhamento, grupos de acompanhamento psicológico, terapêutico, assim, grupos em que você pode fazer essa escutativa, compartilhar suas experiências, né? Então, são alguns dos direitos aí, né, que eu quis compartilhar. O importante é a informação, né, Com certeza, é isso que eu ia falar, gente. O nosso intuito aqui é te manter informado sempre, né? A gente, como instituição de ensino, a Ana é uma colega, ela é professora aqui da faculdade também, e a gente está trazendo nesse podcast essa edição especial justamente para poder te manter informado. É conhecimento. E o conhecimento, ele não se baseia em instrução. Ah, mas eu tenho nível superior e eu não sei disso. Eu não sei. Eu aprendi muita coisa com a Ana aqui. Tinham muitas leis aqui que eu desconhecia. Então a gente precisa conhecer. O conhecimento é a nossa maior arma atualmente. Gostaria muito de te agradecer pela disponibilidade de sempre, né, Ana? Só a gente sabe. Só a gente sabe. Vambora, vamos fazer? Vamos. Ah, o que é? Não sei. Na hora a gente dá um jeito. Mas pra você sempre tem tempo. Ai, adoro, gente. Ana, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima, porque tem muita coisa pra gente poder fazer ano que vem, hein? Gente, um beijo e até mais.